Aleluia, glória ao Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele nos traz aqui mais um dia para poder falar da poderosa palavra dEle. E ela está bem aqui. E eu sou grata ao nosso Deus por você estar nesse lugar. Louvando e exaltando o nome dEle, porque Ele está me dando uma força. Mais uma vez me dando força para poder vir aqui falar dEle. E dizer que Ele é bom. E dizer que é Ele que nos mantém de pé, não tem outra coisa para poder falar não. É que Ele nos mantém de pé, Ele que nos dá força. E eu sou grata, grata também a você por estar nesse lugar. Gratidão de coração, porque o Senhor, Ele renova nossas forças. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E o Senhor vai e nos surpreende. Então somos gratas ao Senhor. Somos gratos, né? Somos pela misericórdia dele. Hoje nós estamos dando continuidade. Vou mexer aqui só um pouquinho. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 119 de Salmos. E hoje nós estaremos lendo a partir do verso 105 até o 112 para a glória de Deus. Mas antes de tudo eu quero te convidar para poder a gente fazer uma oração. Falar com o nosso Pai, falar com o nosso Abba. Você já disse a Ele que você ama? Você já disse a Ele o quanto você o ama hoje? Já falou com Ele? Glória a Deus. Vamos lá? Pai, amamos a Tua presença, Pai. Amamos a alegria que mora e vive dentro de nós, porque nós entendemos que isso é o fruto do Teu Espírito Santo. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Aleluia. E obrigada, Pai, obrigada pela Tua presença nesse lugar. Obrigada, fique à vontade, meu Abba. Fique à vontade, porque essa casa é tua, ela é dedicada ao Senhor. E nós estamos aqui nesse dia para poder dizer que nós te amamos e que somos gratos, infinitamente gratas a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, obrigada, Senhor, pelas curas, obrigada por aquilo que nós já estamos vendo e por aquilo que nós ainda vamos ver, dos milagres que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda vai fazer, aquilo que os nossos olhos naturais ainda vão ver. Obrigada, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa força e tudo aquilo que tem tentado tirar a nossa alegria. Nós falamos para tudo isso, chega, basta, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Paizinho, Paizinho amado, eis aqui uma boca pronta para falar aquilo que o Senhor quer falar. Vem, toma-me, segundo a tua medida, segundo a tua graça, segundo o teu poder que pode operar dentro de mim e através de mim, para mim e para aqueles que me ouvem. Em o nome do Senhor. Mais uma vez, declaramos para o Senhor que nós te amamos. Senhor, colocamos também diante de Ti nossos irmãos que estão fora da nossa nação, que estão por outras nações espalhadas no mundo, Pai. Espírito Santo, vem com uma medida de graça sobre a vida dos Teus filhos, consolando e dando força, Pai, para eles continuarem a trajetória deles para o lugar onde o Senhor os mandou. E assim, Senhor, colocamos toda a nossa família em Tuas mãos. Falamos para Ti que a nossa família Te pertence, que tudo que temos entregamos e depositamos aos Teus pés. Damos glória e aleluia ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de ser adorado através dos nossos lábios. Só o Senhor. Só o Senhor é digno de honra e glória através da nossa vida, através dos nossos gestos, através do nosso louvor e através daquilo que falamos e que fazemos. Tudo isso louve ao Senhor que é digno de honra e glória. E você que crê diz amém. Glória a Deus. E eu sou uma chorona. Eu sou uma chorona quando é para falar do Pai. Meu Deus, nossa, eu me derreto. Ah, Jesus. Obrigada, papai.
Aleluia. Vamos lá. 105, como eu falei para você que está chegando e não sabe, o Senhor nos deu uma incumbência de estar lendo o Salmo 119. Nós já estamos no 105 e tá mais ou menos próximo da gente encerrar. De mais longe nós já viemos. 105, para a glória de Deus, diz assim, ó: lâmpada para os meus pés, ou seja, a vontade dele para o meu caminhar, a vontade dele para onde eu vou. E como é que eu sei a vontade dele? Como me comunicando com ele, ouvindo na palavra dele, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz, ou seja, o meu entendimento, né? A vontade de Deus para onde eu ir e o meu entendimento de qual é o caminho a seguir de acordo com aquilo que o Senhor está dizendo para mim. Isso é muito importante. Tenho a vontade dele? Sei a vontade dele? Sei. Eu sei para onde é que ele quer que eu vá? Sei. Sei para onde ir? Sei. Estou entendendo aquilo que ele está dizendo? Estou. Mas não estou a fim de ir. Mas eu prefiro ir por aqui. Então, isso significa que o Senhor não tem obrigação nenhuma de guardar, de livrar nem a mim nem a você. Porque nós sabemos para onde ir, mas não estamos indo para onde Ele está nos ordenando, né? Então Ele não tem... É como se nós estivéssemos fora. Como não? Nós estaremos fora da direção da vontade de Deus. Então, tendo a lâmpada, a vontade dele, sabendo para onde os meus pés têm que se dirigir, a luz do entendimento para qual caminho ir, né? Isso nos faz, se nós atentarmos para o que o Senhor está dizendo, isso nos faz prosseguir e ir bem, ainda que aparentemente pareça que as coisas não estão indo bem, parece que não tá, sabe, não, as coisas não estão se encaixando, mas é só esperarmos e confiarmos que no tempo certo tudo, a gente vai olhar e dizer: nossa, como foi que eu cheguei até aqui? Não foi nós, foi o Senhor que nos trouxe. Nossa, como que tudo deu tão certo, como tudo se encaixou tão direitinho. Na verdade, é a vontade do nosso Pai, é o tempo do nosso Pai. Por que o tempo dele? Como eu sempre explico aqui, né? O tempo de Deus é porque é o correto para nós, é o que é bom para nós, né? Imagina colher uma fruta antes do tempo, ou comer essa fruta antes do tempo. Ela vai ser saborosa? Vai dar para comer? Até vai, mas vai ser saborosa? Não, não vai. Como vai ser saborosa como se eu colher ela antes do tempo, ela vai estar saborosa como se tivesse sendo colhida no tempo certo? Não, não vai estar, né? Então, a vontade de Deus é do mesmo jeito. Então, entendamos que o tempo de Deus é o tempo certo, é o correto para aquilo que a gente precisa viver. Aí o 6 diz assim: jurei, ou seja, fiz um voto e cumprirei que hei de guardar, ou seja, fiz um voto e eu vou cumprir, e eu cumprirei, que eu hei de praticar aquele voto que eu fiz, e hei de praticar os teus justos juízos, ou seja, as tuas justas sentenças, a tua justa vontade, aquilo que o Senhor já disse, tipo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é uma sentença. Você vai ferir sabendo que você vai ser ferido. Então é uma sentença, é um juízo de Deus. É uma sentença, algo que ele já deixou sentenciado para nós, né? Então, aqui o salmista ele diz: jurei, ou seja, fiz um voto, e eu cumprirei que hei de guardar, e cumprirei que hei de praticar os teus justos juízos, a tua justa sentença. 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor. Ou seja, como eu sempre estou falando por aqui, né? Eu creio que é um salmo que
foi escrito em diversos momentos, né? E aí, de repente, ele volta e diz: estou aflitíssimo, estou ansioso, vivifica, ou seja, me dá vida, Senhor, eu estou ansioso. Ó Senhor, segundo a tua palavra. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela traz vida, né? Ela traz esperança, ela traz alento, ela traz alegria, que é um fruto do Espírito. Porque não tem como você viver, praticar a vontade de Deus e não viver a vontade de Deus, e mesmo que aquilo que a gente está precisando não chegue no momento que a gente quer, mas a gente tem a certeza que no momento certo o Senhor vai fazer. Então eu não preciso ficar aflito, muito menos aflitíssimo, né? O desespero nos faz tomar caminhos que não é o que Deus quer. Quando a gente confia inteiramente no Senhor, a gente pode se preocupar, mas ficar aflitíssimo. Nossa, vai tomar caminhos errados, vai tomar decisões precipitadas. E aí não estaremos vivendo a vontade de Deus. E o pior, que a gente toma, devido estar aflito, toma um caminho que não é a vontade de Deus, depois vai dizer: Deus não me ajudou. Ai, eu pensei que Deus estava, pensou. Eu pensei que Deus estava comigo. Só pensou, né? Mas tomou as próprias decisões, tomou os próprios caminhos, e isso é muito arriscado. Estou aflitíssima, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É assim que diz a palavra dele. Então esperemos no Senhor. Por mais que a gente pense que tá demorando, por que não acontece logo? Melhor é esperar e ter o que é certo e ter aquilo que é o que vai me trazer segurança, do que eu tomar uma atitude precipitada por estar aflita, por não estar confiando, por não estar esperando a vontade de Deus e de repente desmoronar como aquele castelo construído na areia, sabe? Que eu vou fazendo e de repente vai dando certo. Tô fazendo, mas aí de repente tudo despenca. Por quê? Porque eu não tô esperando a vontade de Deus. Gente, eu vou ajeitar esse óculos toda hora caindo e eu toda hora ajeitando. 108 diz assim: aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. Ou seja, o que quer dizer esse versículo? Aceita, Senhor, eu te rogo, as ofertas. Essas oferendas é como ofertas, seja um louvor, seja hoje, né? Seja um louvor, seja uma palavra de alento para alguém, seja uma cesta básica, ou seja uma muda de roupa, um sapato, 1 quilo de comida. É algo que você está oferecendo em nome do Senhor. Ou então você pode também estar oferecendo direto para o Senhor, que é o que? O seu jejum. Um jejum, jejuar para que sua carne ela seja mortificada, para que as suas vontades sejam mortificadas. Passar, sei lá, 20 minutos, meia hora louvando ao Senhor, tirar a madrugada e dizer: Senhor, eu vou te dar a minha madrugada, eu vou dar a minha madrugada para você, eu vou passar a madrugada contigo. Isso também é um tipo de oferenda, é um tipo de oferta para Deus, e Ele recebe muito bem. Interessante que tudo isso que eu falei não tem nada a ver com dinheiro, porque muitos por aí, nesse evangélico barato que existe aí, que não tem nada a ver com cristianismo, diz que você tem que entregar o seu melhor, e é sempre dinheiro, né? E sempre pedindo que leve o dinheiro, que leve dinheiro, que leve dinheiro, né? Então, o Senhor, ele não precisa nem do meu e nem do seu dinheiro, ele é dono do ouro e da prata, né? A máquina humana, a máquina que os homens constroem é que precisa de dinheiro para poder ser sustentada, para poder pagar energia, para poder pagar uma água, para poder consertar uma cadeira, coisas assim, tá certo? Eu não estou sendo contra a pessoa levar a sua oferta, o seu dízimo, não estou falando sobre isso, mas o que eu quero dizer é que um voto, primeiramente você tem que consultar a Deus para saber o que é que Ele quer. Disparou. Você tem que consultar a Deus, porque assim, se eu vou dar um presente para uma pessoa, né, eu gosto sempre de falar isso. Se você vai dar um presente para uma pessoa, você vai procurar saber o que a pessoa quer.
Então fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que eu dou para o meu Pai? O que é que eu te dou? O que é que o Senhor quer que eu ofereça para ti? Qual é a oferta voluntária, a oferta pacífica, a oferta que o Senhor vai se agradar, né? Eu sempre gosto de contar um exemplo que eu vivi, que eu peguei, eu disse para o Senhor, eu vou passar 1 hora aqui falando contigo. E aí fechei a porta do meu quarto, falei com minha filha, e fechei a porta do quarto e entrei. Quando eu entrei, o Espírito Santo disse para mim, por que você não passa 1 hora dançando? Irmão, a glória de Deus desceu naquele quarto. Eu estava fazendo aquilo que ele queria, a vontade dele. E ali eu coloquei um louvor e comecei a dançar para ele. Foi uma glória tremenda e foi assim uma presença de Deus que não dá para poder falar e explicar com palavras, sabe? Então é muito bom a gente oferecer, né, ao outro aquilo que o outro gosta. Observa que uma pessoa vai na tua casa, olha o que o Espírito Santo depositou no meu espírito agora. Uma pessoa vai na sua casa e você quer agradar essa pessoa. E aí você já chega e já diz assim, tome café. Ou você vai perguntar, você prefere café ou suco? Ou refrigerante? O que é que você prefere? Então, para o Senhor é a mesma coisa. Tenhamos intimidade com Ele para saber o que é que Ele quer. Não vamos dar qualquer oferta, o que a gente acha que deve, tá? E às vezes ainda tem aqueles que ainda dizem assim, faça o que eu estou mandando, eu tenho que fazer do jeito que eu estou mandando. Consultemos o Senhor, meu Deus, misericórdia. Ouçamos Ele, tenhamos intimidade com Ele, que muitas vezes o homem diz, mas mas Deus não confirma. O homem fala, aleluia, nakalava subcomanácia. Muitas vezes o homem fala, mas fala de si. Não está falando pela boca de Deus, entende? Não está falando o que Deus falou, está falando o que Ele quer. Então consultemos o Senhor. 109 diz assim: a minha alma está de contínuo, ou seja, a minha alma está todo o tempo nas minhas mãos, ou seja, eu tenho controle. Todavia, não me esqueço da tua lei. Que maravilha, isso é perfeito. Aleluia. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos, contudo não me desviei da tua vontade, contudo não me desviei daquilo que o Senhor quer para mim, do entendimento daquilo que o Senhor já me disse. Ainda que eles armem laço, ainda que eles pratiquem coisas para poder tentar me pegar, para poder tentar me derrubar, para poder tentar até me matar, eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo esperando no Senhor. Aleluia. Eu continuo esperando nele. Eu continuo confiando nele, independente do que o outro vai fazer. Lembra, irmãos? Lembra de José? José foi para a prisão, morreu? Não. José foi acusado de estupro, foi injustiçado? Foi, mas morreu? Não. Se cumpriu o que Deus queria para a vida dele? Sim. Daniel foi tirado do meio da família dele. Daniel foi tirado do meio da família dele, sofreu sim, mas foi para se cumprir um propósito maior na vida dele. E tantos outros homens, irmãos, Paulo e Silas foram presos, armaram ciladas, armaram sim, mas ele continuou confiando no Senhor. José, que foi morto, foi vendido pelos irmãos, morto não, foi vendido pelos irmãos, foi uma armadilha, foi um laço, foi. Ele caiu, foi, mas Deus já tinha um propósito maior para aquilo ali, entende? Então, o que quer que seja que aprontem para mim e para você, não importa, porque maior é o que está conosco do que o que está com quem quer que seja. Confiemos no Senhor. E às vezes as pessoas têm medo, sabe? Ai, irmã, ore por mim, porque diz que estão abrindo laço, abriram cova para minha família. Como diz o salmista Davi, se não for o Senhor que estiver ao meu lado,
os meus inimigos já teriam me engolido vivos. E é assim também comigo e com você. Aleluia. Confiemos no nosso Pai. Confiemos nele, porque diante dos olhos dele está patente todas as coisas. E a palavra dele diz que ele vela, ou seja, ele fica de contínuo observando o que é que estão fazendo contra mim, contra você. Ele está de contínuo, de olhos abertos, ele nem pestaneja, ó, nem bater as pálpebras ele bate, só para poder livrar e fazer com que se cumpra a palavra dele na minha e na sua vida. Ele é por mim e por você, ele é pela nossa família. Muitas das vezes eu vejo pais e mães, amigos, desesperados por coisas que depois olham assim e dizem, meu Deus, para que eu fui perder minha noite de sono? Oh meu Senhor, para que eu me desesperei tanto? Ah, Jesus, para que eu me angustiei tanto? O Senhor sabe de todas as coisas. E a palavra dele diz assim, olha, tudo, não é algumas coisas, tudo coopera para o bem meu e seu. Tudo coopera para o nosso bem. Por quê? Porque nós fomos chamados para um propósito. Aleluia! Então o Senhor, ele é interessado, ele é o maior interessado que eu e você viva e viva bem, eu, você e os nossos vivam e viva bem, para que o nome de Deus seja glorificado. O nome dele é glorificado através da minha e da sua vida. Dê glória a Deus por isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda que os ímpios armem, lembra de Mardoqueu? Lembra da história de Mardoqueu? Foi armado uma forca para ele? E quem foi que caiu? E por que hoje Deus não pode fazer o mesmo por você? Pelos seus? Se aquieta. Se aquieta, essa é a palavra que eu trago para você nesse dia. Se aquieta, se acalma. Aleluia. Não perca o seu tempo se desesperando, se inquietando, ou como está dizendo aqui o salmista, ficando aflitíssimo. Glorifica. Agradece a ele antes mesmo de acontecer. Aleluia. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração, são a alegria do meu coração. A palavra de Deus diz, traga a memória, ei, se lembre das coisas que o Senhor já fez por você. E isso que hoje te inquieta é grande demais para que o Senhor não possa resolver, é grande demais para que o Senhor não possa fazer. Aleluia, glória a Deus. A mão do Senhor não pode fazer isso que está te inquietando. A mão de Deus não pode fazer isso que está te preocupando. Aleluia, glória a Deus. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Lembra daquilo que o Senhor já fez. E tenha alegria no seu coração para sempre. Ou seja, esbanje, demonstre o fruto do Espírito Santo, que é a alegria. A alegria, ela é um fruto do Espírito. Demonstre esse fruto do Espírito que está dentro de você, para que o teu inimigo possa ver e saber que o Senhor está na frente de todas as tuas batalhas. Se passarem pelo fogo, chama nenhuma te arderá, o fogo não te queimará, as águas não te afogarão. Aleluia. Vai lembrando aí da palavra do Senhor. E olha quem tá falando, viu? Ah, Jesus, se eu te contar, se eu contar, como diz o dizer, né? Se eu contar a minha história, até o jumento chora em alemão. Mas eu estou aqui, ó, porque eu sei que o Senhor, Ele tem um propósito para cada batalha, para cada coisa enfrentada. De onde o Senhor me tirou, é para poder me deixar no meio de caminho? O Senhor te tirou de onde Ele te tirou, para poder deixar você aí, de qualquer jeito, de qualquer forma, ficar nessa história?
Não, querido, de forma nenhuma. E para você que está sendo envergonhado, eu digo, eu venho neste dia, nesta noite, não sei que hora que você está me vendo, eu venho aqui para poder dizer para você que está sendo envergonhado, não queira fugir do lugar da vergonha, porque é aí que o Senhor vai te exaltar, é aí que o Senhor vai te levantar, vai levantar a tua cabeça e mostrar para os teus inimigos, aleluia, que Ele é contigo, aleluia. Pega essa palavra aí. 112. Inclinei o meu coração, ou seja, a minha vida está na direção, está inclinada para a palavra do Senhor, está inclinada para Ele. Inclinei o meu coração, inclinei a minha vida a guardar os teus estatutos, ou seja, para guardar as tuas vontades e para sempre e até o fim. É a palavra dele que está dizendo bem aqui. Aleluia! Que maravilha! Que tremendo! Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre e até o fim. Inclinei a minha vida está inclinada a fazer só a vontade de Deus. Não me importa o que os outros estão dizendo, não me importa o que os outros estão pensando, não importa o que os outros estão falando, não me importa o que os outros estão apontando, não importa quantas covas estão armando, não importa quantos laços estão armados. Eu inclinei a minha vida, o meu coração a guardar tão somente a tua vontade, e é para sempre e é até o fim. Oh, glória a Deus! Irmãos, esses dias eu tava assistindo um dos vídeos aqui do canal, e quando eu assistia, eu olhei assim e disse, meu Deus, estou idêntica à minha avó. Minha avó, ela era dirigente do ciclo de oração, minha avó por parte de mãe. Ela era dirigente do ciclo de oração e foi quem me criou até os 8 anos, quase 9 anos. Ela me criou e foi a pessoa que eu tive como mãe, né? Minha mãe morreu, eu tinha 11 meses. Ficou eu, a menorzinha, e mais 5 irmãos, escadinha. E eu fui criada por essa minha avó, que era dirigente do ciclo de oração. E quando eu olhei, eu disse, meu Deus, eu estou idêntica à minha avó, pregando a palavra, falando a palavra. E eu sei que naquele tempo era aquilo que minha avó fazia, porque era aquilo que o Senhor tinha chamado ela para fazer. E eu entendo que hoje foi o chamado que eu tenho de Deus para poder fazer. Aí você pode dizer assim, pegar um celular e começar a falar, e ir para o YouTube, para sei lá, para essas plataformas por aí. Isso é muito fácil. É muito fácil quando a gente não vive pela vontade de Deus. Não vive a vontade de Deus para fazer o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Aleluia, eu estou aqui pela misericórdia dele, porque foi ele que me chamou. Não é para me mostrar, não é para me exibir, não é para falar o que eu quero. Aleluia, para falar o que a gente quer é muito fácil, irmão. Muito fácil. Tá entendendo? É muito fácil ligar uma câmera como essa e começar a falar e depois jogar lá, e deixar o povo se divertir, dar risada ou me exibir. Não. Aleluia, lá, xandarabaio. Aqui o único que é para ser exaltado é Ele. Quem é para ser visto é Ele. O meu papel aqui é ser boca dEle, através da palavra dEle. O meu papel aqui é te lembrar, fazer você lembrar que você tem que ter intimidade com Ele, de conversas diárias com Ele. Eu, para poder ser íntima de vocês, eu tenho que estar sempre conversando com vocês ou com quem quer que seja. E nós, para ser íntimos do Espírito Santo, devemos estar todo o tempo, da mesma forma, todo o tempo, conversando a todo momento com Ele, para termos intimidade com Ele. O meu papel aqui é fazer você se despertar e não precisar de vir aqui para confirmar uma palavra que o Senhor já falou para você. Não, se o Senhor já falou para você, Ele já falou para você e pronto. O meu papel aqui é fazer com que você se desperte e saiba que você não precisa ouvir ninguém para poder ter uma palavra de Deus, saber o que Deus quer. O meu papel aqui é fazer você ter intimidade diretamente com Deus, é te lembrar, é fazer você entender que você tem esse acesso direto. Jesus já trouxe esse acesso direto para mim e para você.
Glória a Deus, aleluia. E eu sou grata, muito grata ao Senhor por Ele, pela misericórdia dEle ter me escolhido, queridos. Não parece, mas por incrível que pareça, hoje eu estava lembrando para mim, dizendo para minha filha, que eu pequena, a pré-adolescente, não, adolescente já, pré-adolescente e adolescente, eu me lembro, eu era como um bicho do mato. E eu lembro que tinha pessoas da minha família que diziam assim, parece um bicho do mato. Cadê a outra? Tá escondida. Eu tinha medo de pessoas. E até hoje eu tenho assim receio de conversar com pessoas que eu não conheço. Eu tenho receio de estar no meio de muitas pessoas assim, sabe? Mas depois que eu me entroso ali, pronto, eu fico à vontade. Mas a insegurança, a timidez e o Senhor, tudo isso o Senhor colocou para trás pela misericórdia dele, porque Ele tem esse chamado para minha vida. E eu sou grata demais ao Senhor e grata a cada um de vocês que estão aqui. E quero te dizer que ouça o que eu estou dizendo, desperte, tenha intimidade com o Senhor, porque aquilo que tenta te travar, o Senhor pode destravar para poder você viver aquilo que Ele já preparou para você, assim como Ele fez comigo. Quem olha e me vê diz assim, nossa, ela nasceu para isso, ela fala tão bem, ela é tão desenvolta, né? Ela tem uma desenvoltura tão assim. Não sabe, não sabe o que o Senhor trabalhou e tem trabalhado e continua, ainda vai continuar trabalhando em mim para fazer isso. Muito obrigada de coração por você ter ficado até aqui. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Não esqueça que a potente e grande mão do Senhor, ela está sobre a minha, sobre a sua vida, sobre tudo que nos diz respeito. Aleluia! Confia no Senhor, espera nele e ele virá para poder te fazer galgar, viver, não digo esbanjar, mas aproveitar o que o Senhor tem para você e para sua vida e para sua família. Em o nome de Jesus, até a próxima.